o nosso curso de nutrição mineral de plantas, ainda nesse aspecto aí da história da nutrição de plantas, enfatizando os fatos e os personagens que ao longo do tempo contribuíram para a evolução nesta área de conhecimentos. Então, eu falei na aula passada sobre a Revolução Agrícola, depois nós tecemos muitos comentários, inclusive tem um vídeo no YouTube, no meu canal, sobre os eventos da antiguidade, o legado dos gregos e depois dos romanos antigos, o que foi que eles deixaram que contribuiu aí para a evolução nesta área de conhecimentos, ou seja, na nutrição de plantas. Vocês vão ver lá no meu canal, nesta aula, que tem muita coisa. Nós devemos muito do que nós sabemos hoje, o nosso comportamento, nossos tabus, nossa cultura de modo geral, nós devemos aos primeiros achados, as primeiras invenções e teorias deixados pelos gregos e depois pelos romanos. E agora, na aula de hoje, nós vamos apresentar o que aconteceu nos primeiros 18 séculos da era cristã. Então, como eu falei para vocês, existe uma influência muito grande do pensamento grego e romano na civilização ocidental. Por quê? Devido ao florescimento, principalmente de cidades islâmicas, lugares de trabalho, centros de culto e focos de cultura e ciência que se espalharam pela Europa, então e também na África, como em Cairo, Fez, Marrakech, Alexandria. Na Ásia, cidades importantíssimas também foram centros de difusão desses conhecimentos, como Bagdá, Bassora, Damasco, Isfahan, Buchara, Samarcanda e Lahore. Algumas dessas cidades, inclusive, não existem mais, mas elas deixaram muitas coisas aí baseadas nos trabalhos dos gregos e dos romanos. E na Europa, dois grandes centros de difusão desses conhecimentos, que é Istambul, capital da Turquia, se não me engano, e Córdoba, na Espanha. Então, esses centros aí de difusão dos conhecimentos contribuíram grandemente para essa área de conhecimentos, ou seja, nutrição mineral de plantas. Então, o que a gente fala para vocês, assim, enfatiza, desculpa, é que, na verdade, não houve, assim, nada de novo em termos de criação de invenções, de teorias novas nessa área. O que os pensadores desse período fizeram foi organizar, eu digo aí, nos primeiros 10 séculos, ou seja, no primeiro milênio da era cristã, o que predominava era uma completa ignorância, ou seja, no mundo normal e no mundo acadêmico. De qualquer forma, alguns pensadores se destacaram nesse período, mas não como assim, descobridores ou lançando novas teorias, e sim organizando os trabalhos, o que os gregos e romanos deixaram. Nesse aspecto, destaca-se esse grande personagem aí, chamado, desculpem a pronúncia, eu até peço perdão se eu pronunciar errado, porque é um nome estranho, um árabe, o famoso agrônomo daquela época chamado Ibn al-Awan.
um agrônomo árabe que viveu em Granada e Sevilha por volta dos anos 1100, ou seja, século XI. As datas de nascimento e morte desse pensador ainda são desconhecidas, ou seja, não ficou muita coisa sobre isso, mas ele é considerado o pai da agronomia e da veterinária. Então foi com o trabalho desse pensador que a agronomia se estabeleceu como uma ciência de observação e experimentação. Então, ele testou diferentes técnicas conhecidas, deixadas aí pelos gregos e romanos, gerando uma importante obra chamada Jardins de Ensaio ou Estações Experimentais, reunindo todo o conhecimento adquirido nesse livro aqui, chamado O Livro da Agricultura, uma obra com mais de 1.500 páginas, 35 capítulos e 3 volumes. Entre outras coisas, ele tratou dos solos. Então, os solos foram identificados e classificados. Então, ele separou os solos de boa qualidade e os de qualidade ruim. Então, pode ser considerada uma das primeiras classificações do solo que deram origem às classificações modernas que temos hoje. Inclusive, ele definiu formas para manejar de forma positiva e racional os solos de baixa fertilidade. Então, esse personagem foi muito importante aí para o estabelecimento desses conhecimentos. Um outro pensador, já depois, séculos 13, 14, esse italiano chamado Pietro de Crescenzi, um naturalista italiano, e publicou esta obra Opus Ruralium Commodorum, uma compilação de práticas agrícolas que contemplava também todo o conhecimento sobre a agricultura deixado pelos gregos e romanos. E para muitos especialistas, o De Crescenzi é considerado o fundador da moderna agronomia. Vejam bem, o anterior é considerado o pai da agronomia, o Ibn al-Awan. E o Pietro de Crescenzi é considerado o fundador da moderna agronomia. Então ele chegou depois do outro e lançou coisas novas e coisas mais sólidas, principalmente nessa área do crescimento de plantas e etc. Então ele foi muito importante também para consolidar esses conhecimentos. E por volta do século XIV, XV, final do século XIII, o que predominava, como eu falei para vocês, depois dessas duas grandes obras, as coisas estagnaram. Os conhecimentos não foram mais gerados. Havia uma grande, digamos, dominação da Igreja Católica e tudo que se falava de novo ou de diferente do que havia sido estabelecido era considerado uma heresia, uma blasfêmia, ia contra os dogmas da Igreja. Então a gente considera a gente que eu digo, as pessoas da área de ciências, os grandes cientistas atuais inclusive, consideram essa época como uma época de grande martírio, quer dizer, uma época de trevas, onde nada podia ir contra os dogmas estabelecidos. Então houve muitas perseguições, é a época das Inquisições. Aqui, por exemplo, temos o grande cientista italiano, o Galileu, sendo confrontado oficialmente aí pelos representantes da Santa Igreja, ou seja, uma das vítimas mais icônicas aí
da perseguição religiosa aos sábios daquela época.